mudança na legislação pode fazer com que o tempo de internação de menores infratores passe de até 3 anos para 8 anos de internação. A proposta ainda está em tramitação e só vai valer para os casos ocorridos após a sua aprovação. O Centro Educacional de Internação Provisória é o endereço mais provável dos adolescentes de Uruçuí. Os menores respondem pelos atos correspondentes a estupro e latrocínio. A transferência agora depende do posicionamento do juiz da cidade em acatar ou não o pedido de internação encaminhado pela polícia. Os menores envolvidos em atos infracionais em todo o estado ficam aqui aguardando o julgamento. Pela legislação atual, os adolescentes podem passar até 3 anos internados cumprindo medida socioeducativa. Mas esse tempo, criticado por muitos, pode aumentar se for aprovado um projeto de lei que tramita no Senado Federal. O texto aumenta para 8 anos o tempo máximo de internação no caso de atos infracionais graves. A intenção desse projeto é promover algumas mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente. Entre eles, por exemplo, o tempo máximo de internação do menor, que atualmente são de 3 anos, o projeto pretende que esse tempo máximo aumente até 8 anos. O tempo também pelo qual o menor passa em relação à idade. Hoje o menor cumpre medida de segurança até no máximo 21 anos, mesmo que ele tenha cometido o crime quando era menor de idade, ele pode ficar em regime de internação até no máximo ele completar 21 anos. A ideia do projeto é que se estenda isso até os 26 anos. A mudança pode não surtir o efeito esperado por parte da população. O máximo é 3 anos previstos pela legislação. Mas o juiz não estabelece o tempo que o adolescente permanecerá privado da liberdade. A cada 6 meses, o infrator é submetido a uma avaliação por psicólogos e outros profissionais. Se a equipe entender que há condições de retornar ao convívio social, ele ganha liberdade independente do tempo que cumpriu. Para o advogado, a alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente não terá impacto na redução da delinquência juvenil. Eu acho que transmite uma falsa sensação de segurança para a sociedade. Eu acho que é uma lei que tem esse caráter simbólico e um caráter de transmitir para a sociedade uma falsa solução. Aqui no Brasil a gente tem essa mania de achar que a gente resolve problemas de criminalidade a golpes de caneta. Mete uma canetada, cria uma lei, como aconteceu, por exemplo, com a Lei Maria da Penha, que é uma legislação importante, mas a gente viu que depois dela não reduziram os índices de violência doméstica, pelo contrário, aumentaram, não em decorrência dela, é claro, mas a ideia é que não são as leis que reduzem os índices de criminalidade, não é falta de lei ou má qualidade das leis, e sim a forma como a gente lida com políticas criminais. A mudança na lei ainda depende de aprovação do Senado. Se entrar em vigor, só valerá para casos ocorridos após a sanção presidencial. Os adolescentes de Uruçuí não serão alcançados. A ferida será tratada com o remédio antigo e de eficácia questionada.